Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que damos início a mais um episódio da temporada Educação On-Life na Educação Básica, no âmbito da websérie Conversações e Compartilhações Rio On-Life, que se desenvolve no contexto da pesquisa Transformação Digital na Educação, Ecossistemas de Inovação em Contexto Híbrido e Multimodal, financiado pelo CNPq. No episódio de hoje, a professora doutora Ana Maria Marques Palage compartilhará conosco uma prática pedagógica intitulada Vivências de Ensino e Aprendizagem em Tempos de Pandemia. Após o momento de compartilhação, daremos início às conversações sobre essa prática. Lembrando que a prática é desenvolvida no contexto da pesquisa Cidade como Espaço de Aprendizagem, práticas pedagógicas inovadoras para a promoção da cidadania e do desenvolvimento social sustentável, financiada pela Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Boa tarde, professora. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Boa tarde, João Palladini. Boa tarde aos demais colegas, que aqui estão. Fico, assim, bastante honrada, apesar de já ter acompanhado várias compartilhações, hoje poder também compartilhar as minhas vivências. Então, hoje não vou compartilhar uma prática específica, mas tantas outras que foram trabalhadas, que foram vivenciadas com os alunos de 8º ano e 9º ano de um colégio estadual em Cascavel. Então, como disse o nosso mediador, o João, sou a professora Ana Maria Marques, sou professora aposentada na SEED do Paraná e hoje ainda atuo, retornei à SEED, pertenço, então, ao grupo de pesquisa GPDU. Então, vivências em tempo de pandemia, o 8º D, essa prática ela foi desenvolvida com 8º D, 8º E, 8º F e 9º F. É bastante interessante, aqui eu tenho o professor Nelson, o professor João Palladini, que, pelo menos o professor João Palladini, que atua na educação básica, sempre quando nós temos as turmas, 8º D, 8º E, 8º F, 9º F, é porque é uma escola muito, muito grande, E pedindo desculpa que não é o 9º F, é o 9º G, 8º D, 8º E, 8º F e 9º G para registro. O Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira é um colégio, pode passar, João? É um colégio no próximo ano, ele completa 90 anos, ele se encontra no coração, no centro de Cascavel mesmo, muito centro mesmo, uma cidade com 336 mil habitantes. A cidade tem 70 anos e o colégio no próximo ano completa 90. Hoje ele tem aproximadamente 1.800 alunos, ele atende o ensino fundamental nas séries finais a partir do 6º ano, porque a rede estadual do Paraná, ela atende os alunos a partir do 6º ano e o ensino médio. Esse colégio, ele eu já vivenciei com 3.300 alunos, Hoje ele está com 1.800, pela grande criação de outras escolas do município. Seus alunos não são, em sua maioria, não são alunos do centro, mas são todos os alunos dos bairros, entende? Que pretendem estudar em um colégio mais central. Os pais acreditam, que eles assim estariam buscando uma melhor escola. Isso é a fala dos pais. Então, eu agradeço ao Colégio Eleodoro, pelo espaço que sempre nos proporciona, para essas vivências. Então, de onde vem o que eu pretendo compartilhar a vocês hoje? Pretendo compartilhar os resultados aqui apresentados são vivências do cotidiano da sala de aula, na disciplina de língua portuguesa, nas turmas do 8º D, 8º E, 8º F e 9º G, no período de pandemia, compreendendo de março a julho de 2021, que foi este ano, pois o ano passado nossos alunos, eles permaneceram online em casa durante todo o ano, e eles tiveram, então, suas atividades ofertadas pela SEED.
O horário e a carga horária de cada disciplina foi seguido regularmente, como acredito que na maioria, né, dos estados do Brasil. Então, no próximo slide, nós temos o quê? Qual é o norte da minha docência? Eu, Ana Maria, qual é o norte da minha docência? O conteúdo, para mim, tem que ser pautado nos objetivos que se pretende atingir, né, proveniente do PPP, proveniente das propostas pedagógicas, e que aquele conteúdo também encerra, e que tenha significado nas práticas dos alunos. Os meus encaminhamentos metodológicos sempre foram, sempre busquei para que eles dê conta de atingir os objetivos. E a minha avaliação, em que eu possa avaliar o percurso, mas esse percurso, desde que eu consiga avaliar tanto o processo de ensino, quanto o processo de aprendizagem. Então, no período de pandemia, eu inicio com esses alunos no dia 1º de março. No 1º de março, e por que eu inicio? Me aposentei em 2019, no mês de julho, fiquei ausente da escola por 1 ano e meio, e eu efetivamente queria vivenciar essa experiência com os alunos. No ano de 2020, como as aulas eram aulas formatadas pela CET, efetivamente não me houve interesse. 2020, percebendo que os professores estariam elaborando suas aulas, os seus planejamentos, então eu me aventurei. Os alunos, então, nós usamos sempre o Classroom Meet, sempre, né? Os conteúdos já estavam, de uma certa forma programados lá na classe. Eles vinham, os conteúdos prontos com o quê? Com um slide e um vídeo, e exercícios. Então, tinha slide, vídeos e exercícios. O conteúdo em si, um exemplo, se eu estaria falando do gênero textual carta, eu tinha, então, um slide de suporte, mas não era obrigado para que o professor não era obrigado ao professor seguir o quê? Seguir o material, né? Então, aqui em tela nós temos alguns aplicativos que eles trabalharam bastante, vários deles estavam lá dentro do Classroom, isso facilitava muito, porque ficava compartilhado e tudo ia para o nosso Drive. Então, temos ali o mapa mental, temos o Canva, o Padlet, esses outros 2 jogos aqui foram encontrados por eles, trabalhamos muito documentos compartilhados e trabalhamos muito mesmo o Jamboard, Google Forms, tá? Pode passar, João. Ok. Então, a nossa primeira, como o nosso objetivo aqui, né, são compartilhações, o que eu iniciei com eles trabalhando o mapa mental. Os verbos, eu quero deixar isso aqui bastante claro, visto, né, que esse nosso material depois ele é material de pesquisa. Os verbos aqui, eles estão colocados nesse mapa mental de uma forma bastante tradicional, eles estão colocados de uma forma que a nossa proposta não contempla mais trabalhar os verbos neste momento, mas eu compreendo, essa seria já uma outra discussão, né? Houve, assim, uma retomada de vários conteúdos dos anos anteriores, e depois se percebeu, vocês verão nas outras práticas, que esses alunos, eles conseguiram, a partir dessa atividade aqui, eles conseguiram, na verdade, compreender o que seria um verbo, uma flexão, um número, uma pessoa, um tempo verbal. Essa atividade, vários alunos terminaram fazendo no caderno, mapa mental, mas uma coisa que me admirou bastante, né? Eu uso um aplicativo específico, o CIMAPES, para fazer mapa mental, e eles descobriram tantos outros. Todo esse material está registrado lá no Classroom, certo? Então, o que eu poderia tirar dessa prática aqui, né? Por que eu achei bastante interessante?
porque eles se envolveram de tal forma que fazia um ano, né, que eles estavam sozinhos, eles estavam abandonados não, eles estavam sozinhos. Eles se envolveram tanto nessa prática aqui, que eu acho que foi assim, uma das práticas que efetivamente fez com que eles trabalhassem muito nos primeiros 6 meses que eles estavam em casa. Esse mapa mental aqui é mapa de um aluno do 8º ano, eu estou falando de alunos de 8º ano que praticamente não tiveram o 3º, e tem mapas assim muito completos mesmo. Esse aqui não é o mapa final, é um mapa de construção. Então, dentro do mapa mental, nós trabalhamos verbos e trabalhamos com os CIMAPs, e eles encontraram, eu terminei fazendo um relatório depois, eles encontraram mais uns 2 ou 3 aplicativos que eles achavam que era muito melhor, né? Melhor assim, né, na avaliação deles. Pode passar, João? Gostaria de agradecer, né, a professora Silvana, a Jo que está ali. Essa experiência aqui, esse compartilhamento aqui, eu posso dizer assim, né, que foi... não é muito o nosso perfil aqui do grupo, né? Mas foi efetivamente uma atividade que eles realmente conseguiram, assim, acho que ficaram ali umas 2 semanas ou mais falando e envolvidos. O gênero textual, a minha grande preocupação quando nós trabalhamos com tecnologias, eu não fico muito discutindo que eu vou usar um quadro e eu vou usar um giz, eu não discuto muito isso. A minha grande preocupação sempre foi, né, como pedagoga que sou e como professora, a minha grande preocupação foi o seguinte: a metodologia que eu estou usando, ela dá conta de garantir o conteúdo, né? Então, eles tinham que criar um verbete, gênero textual verbete. Primeiramente, eles leram que era verbete. Em todas essas aulas, primeiramente, tem a busca, a pesquisa do conteúdo. Em segundo momento, eles verbalizam aquela compreensão, é quase uma sala de aula invertida. E, por último, a professora, então, faz as suas considerações. Compreendido o conceito de verbete, então, eles foram criar um verbete, né? Uma das pedagogas, a pedagoga Eliane, acompanhou muito isso, porque foi um sucesso, não sei se na educação dá para falar isso, né? Mas realmente eles se envolveram. Então, eu tenho aqui a Graziele, eu estou falando do 8º F, está ali em cima, inclusive identificada. Eles criando o verbete. Paralelo a isso, eu tinha conhecido aqui no grupo de pesquisa algumas atividades elaboradas no Canva. Então, eles foram para o Canva, descobriram outros caminhos também e começaram a criar os verbetes. Esse verbete aqui do lado, em alaranjado, né, do Lucas, experimento, ele foi lá para o Canva e criou. O Fancoca também, né? O que é o Fancoca, né? A mistura da Coca com a Fanta. Está ali do lado explicando. A Graziele faz o quê? O Sanque, sanduíche de massa de pão e queijo. Alguns alunos, como é o caso aqui do Lucas Ribeiro, ele fez a divisão silábica das palavras, ele colocou a origem, que aqui, infelizmente, não dá ali para ler embaixo, né? Mas ele faz todo o processo do que efetivamente é um verbete. Primeiro eles viram que era um verbete, depois eles foram para o dicionário, depois eles conceituaram, aí depois eles construíram. Quando eles iam construir, que eu até apontava assim, olha, tem o Canva, eles não conheciam o Canva. A partir disso, eles diziam, não, professora, tem um outro aplicativo que é muito mais fácil. Isso não era empecilho, como eles podiam também fazerem no caderno. Isso nunca foi empecilho. Essa foi uma atividade muito interessante mesmo, enquanto resultado de conteúdo. Pode passar, João? No nosso próximo slide, então, é só um, né? Aí, eles quase sempre tornavam isso público através de link, então daí eu usava o Padlet algumas vezes quando eu queria essa linha do tempo para que eles visualizassem tudo isso. Pode passar pelo tempo, né? Aqui, um outro aluno, João Vitor Zaleski, né? Ó, ele faz toda a entrada de um verbete para trabalhar o que é uma calculadora, né? O
que é uma calmate, né? Calculadora de matemática. Juntam-se as palavras, daí eu expliquei também a eles o que era uma justa posição, o que era uma aglutinação, ou um neologismo, um termo realmente inventado. Pode passar. Tá? E o verbete mais famoso, qual ficou? Gente, eu tinha um péssimo hábito no início das aulas de sempre deixar o microfone fechado. Então, eu explicava, me empolgava nas minhas aulas e deixava o microfone fechado. Como eu vivia sempre pagando com eles, entende? Quando eles diziam, professor, o microfone está fechado, eu dizia, não, eu estou conversando com meu marido, né? O marido nem estava aqui. Aí eles criaram um verbete que era Ana Cucorido. Isso se tornou um meme mesmo e ficou até hoje, né? O que é Ana Cucorido? É uma palavra composta, veja ali o quanto o aluno, né? É um adjetivo, é uma palavra composta. Ana coloca a culpa no marido. Essa palavra designa quando a Ana coloca a culpa no marido. Então, eu estava fazendo as coisas erradas, eles diziam, já vem com Ana Cocorido, né? Então, foi uma coisa que depois se tornou meme entre eles. Mas se hoje falar esses alunos o que é um verbete, eles já vão correr lá para o Ana Cocorido. Pode passar. O gênero textual, tirinha, também eles trabalharam tirinha. E esse menino aqui, ó, um menino assim bastante militante, né? Não dá ali para ler, mas você já começa a descobrir assim nas tirinhas como que ele, para que, né, ou faz uma tirinha de futebol, ou faz uma tirinha, esse daí fez naquele período lá do leite condensado, do escândalo que teve no governo, certo? Ali eles usaram também um outro aplicativo bem específico deles, né? Charge. Essa atividade é uma atividade que merece atenção, né? Foi uma atividade muito interessante, porque os alunos estavam confundindo muito charge, meme, eles iam fazendo várias confusões. A charge, essa atividade, foi uma atividade logo no início, eles tinham muita dificuldade de pesquisas na internet, aí paramos, eu procuro assim não dedicar muito tempo a isso, porque você precisa dizer o que é uma charge, você precisa conceituar, você precisa garantir esses conhecimentos. Mas, se o aluno ele não sabe para dentro de uma biblioteca de livros e procurar, se ele não sabe procurar na internet, aí se percebeu essa dificuldade deles. Então, vamos às procuras, né? Vamos às procuras. Eu delimitei que eles procurassem tudo o que era charge, mais charge e pandemia. Desse material aqui, principalmente aqui para o meu grupo de pesquisa, saiu assim um material muito, mas muito rico, né? Porque você teria assim, daria para trabalhar ali o pessoal de linguística, o pessoal de português, daria para trabalhar. Então, eles começaram também a aprender, tá? Também a aprender, quando a gente está aqui falando da questão das tecnologias, né? Como recortar imagem, como organizar essas imagens, depois como selecionar essas imagens. A atividade consistia em buscar no Google Charge que tratasse da educação e da pandemia. No segundo momento, aí eles misturavam pandemia e saúde. No segundo momento, foi feito toda essa seleção, mas também o meu foco é esse. Aquilo que você selecionou é ou não é uma charge? Por que é uma charge? Que elementos tem para que isso seja uma charge? Em seguida, foram selecionadas por temas, política, ausência de materiais, falta de conexão. Por fim, se organizou, elas foram organizadas, então, no Padlet. É um material muito rico mesmo, creio que daria ali uns 20 artigos, certo? Pode passar. Essa atividade, nós tínhamos que trabalhar o gênero textual cartaz e eles foram produzir um cartaz, né? A aula mostrava cartazes, eu me recordo bem que os slides que tinham visto da CED eram cartazes assim muito bem elaborados de campanhas, eu me recordo que um era de reciclável de lixo.
Aqui, eles já tinham aprendido o Canva lá atrás, né? Eles já tinham aprendido o Canva lá atrás e eles trabalharam cartazes. Desculpa, isso aqui não, eles tinham aprendido. Esse aqui, nós já estávamos na iminência, já tinha conversas de que nós voltávamos à aula. Então, eles fizeram uma campanha de fazer os cartazes para as voltas às aulas. Esse cartaz aqui foi da aluna Iessa, do 8º D. Use a máscara, utilize o álcool em gel, lave as mãos e respeite o distanciamento social. Contamos com sua ajuda. Pode passar. Nesse caso aqui, alguns alunos terminam não voltando, não precisa voltar ali no cartaz não, né? Mas alguns alunos, eles dizem assim, professor, eu não consigo usar, professora, o meu celular não comporta, né? Aí o aluno vai para o caderno e ele elabora, né? Ele elabora, ele faz a atividade, mostra o caderno, manda foto depois, né? Posta lá onde tem para postar. Eles trabalharam, eles não conheciam, né, o Jamboard. Na verdade, é um quadro lá dentro do Google, né? Para nós aqui, são coisas muito mesmo simples, muito feijão com arroz, mas a interação dos alunos e como que isso foi proporcionado ali dentro da sala de aula. Então, sempre que eles iam construir uma coisa colaborativa, eles gostavam muito de usar o Jamboard. Ou então, eles usavam também o Google Apresentação, lá dentro dos slides. Então, a vocês, é assim, no primeiro momento eles apagaram muita coisa. Então, eu deixei apagar na primeira aula, eu deixei apagar na segunda, brincaram na primeira, brincaram na segunda, depois não teve mais graça a brincadeira. Eles começaram a trabalhar, respeitavam muito aquilo que o colega tinha postado, e eu vi que uma grande aprendizagem foi o quê? Foi efetivamente esse trabalho em equipe. Então, eles trabalhavam, por isso, na maioria ali dos trabalhos, vem o primeiro nome deles para ficar fácil identificação. No Jamboard, eles trabalharam o poema, eu tinha dado um poema deles, de Carlos Drummond de Andrade, se eu não me engano, foi o Tafarel que fez esse primeiro aqui. Comprei um chinelo branco, ele suja toda hora, estou ficando louco, vou jogar ele fora. Eu tinha peço a eles que usasse rima rica, né? Hora e fora, certo? Depois nós trabalhamos também o regimento escolar, que não vai dar para me alongar tanto, mas o regimento escolar foi uma atividade interessante, o gênero textual era regimento. Eles, todo início de ano, eles lê regimento e eles não sabiam o que era regimento. Eles foram buscar o regimento no site, no Google, que os regimentos ficam online, aberto a todos. E lá no regimento, eles tinham que tirar dois artigos que lhes chamassem a atenção. Estudar o regimento, estudar o que era um caput, o que era um inciso, o que era um parágrafo, o que era uma linha. Aí depois eles retiraram de lá coisas que eles não sabiam. A discussão foi uma discussão muito grande de cidadania. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, né? Já que eu estou ligando aqui, né, as minhas práticas com essas tecnologias, eles terminaram fazendo isso dentro de um documento, né? Acho que foi no Google Apresentação ou no Docs mesmo, mas sempre em documento compartilhado, para que um fosse vendo o que o outro produzia, porque depois eles terminavam elaborando um documento final. O meme já está aqui, que já foi dito, né? A charge e o cartoon foi muito trabalhado também, porque eles não sabem a diferença de um cartoon para charge, né? Daí eu puxei aquele caso lá de Paris. Dentro do texto informativo, a charge e o cartoon, eles fizeram o quê? Eles foram procurar as diferenças. Então, o que eles usaram ali? Eles usaram mesmo a questão de sites de busca e a organização, que isso hoje na aula presencial física, sem internet, está se tornando impossível, né? Criaram um texto informativo, um dia que não ia ter aula, ou melhor, que ia ter aula no sábado para uma reposição. Eles fizeram o bilhete aos pais,
né, quanto texto informativo. Alguns alunos voltaram a usar o Canva, outros eles usavam muito o Jamboard, eles conseguiram fazer coisas maravilhosas. Aqui esse meme, né, a Iessa brava porque não pode empurrar os amiguinhos da escada, já que eles estudam no 2º andar, né, então eles criavam muito meme com os colegas. Pode passar, João, vou ter que dar uma aceleradinha. Aqui o infográfico, eles criaram uns infográficos maravilhosos. A proposta do infográfico era o quê? Era eles buscar aplicativos que pudesse dar suporte depois em outros gêneros, em outras aulas, eles buscaram aplicativos maravilhosos que eles não conheciam, mas foram ali explorando e pesquisando e coisa parecida. Então, dentro do infográfico. O infográfico, houve uma certa dificuldade para que eles compreendessem o conceito de infográfico, mas eles terminaram montando depois um infográfico para a escola, com a questão do álcool, com a máscara, o trabalho ficou interessante. Dentro do Jamboard, ali em cima no amarelo está dizendo o que estamos usando, né? Eles também faziam muito revisões de conteúdos, às vezes abria página 1 para uma determinada equipe, página 2, eles gostavam muito quando tinha essa competição. Pode passar. Nas próximas telas segue a mesma, desculpa, não segue a mesma proposta. Charge, pressuposto e subentendido, então, novamente, eles trabalharam aqui, né, ficou muito interessante, se olha ali o material, esse é o material que foi apenas print de tela, é material elaborado por eles. Então, aprendeu o que é uma charge, o que é um pressuposto. Por que o pressuposto e o subentendido? Porque quando eles fizeram a atividade de recolher, cada aluno recolheu 4 charges, cada sala tem 30 alunos, 120 charges, multiplicada por 4 salas. Quando eles recolheram toda essa charge da educação, eles tinham que saber, eles tinham que interpretar a charge, os pressupostos e o subentendido. Por que isso? Porque a nossa escola, nas avaliações do SAEB, nas avaliações externas, a nota mais baixa que os alunos têm é de interpretação de charge. Esse é o ponto, assim, que a nota, eles têm muita dificuldade de entender o subentendido. Pode passar. Novamente, né, revisando os verbos com o uso do Padlet, isso é tudo print de tela lá dos trabalhos deles, pode passar pela hora, pode passar, mesma proposta, sugestões de aplicativos. Essa tela anterior são os aplicativos que os alunos sugeriram, né, tem algumas coisas ali que de repente nós não conhecemos, mas eles foram lá e descobriram, certo? Pode passar? Pode passar? Só um segundo. Essa atividade aqui escureceu. Essa atividade aqui foi uma atividade muito mesmo, mas muito significativa. Eles tinham que construir uma reportagem, eu digo a eles, tá, vocês vão construir uma reportagem, e de onde sai a matéria dessa reportagem? Então, vamos lá, estudamos gênero textual reportagem. Eles elaboraram questões, então o grupo de pesquisa aqui, é muito interessante a resposta deles, eles elaboraram, então, questões onde eles falavam do tempo de pandemia. Então, eles perguntaram o quê? Você prefere aulas presenciais física ou online? Você tem ou teve dificuldade nas aulas, nenhuma dificuldade? Como você imagina que será o primeiro dia de aula do retorno? Isso no Google Forms. Isso lá no Google Forms. O que você mais espera nesse encontro? O que você mais sente saudade da escola? Qual foi sua maior dificuldade? Você se adaptaria com os protocolos de saúde que a escola terá? Os pais aprovam o retorno às aulas? Você consegue se adaptar facilmente? Você conseguiu se adaptar facilmente ao isolamento da pandemia? Você quer que os professores continuem a usar tecnologia? A maior parte respondeu o seguinte: quando for interessante.
Como você avaliou as aulas online? Ótimo em 13%, regular em 50%. 40% diz que sem motivação, muitas provas, 46%. Das 8 matérias, quantas você considera que as aulas foram legais? Ou seja, deu para aprender. Então, foi bem significativa. Todos eles disseram que os professores dominavam muito o conteúdo, tinham dificuldade nas tecnologias. Os professores dominavam as tecnologias, né? Então, alguns eles responderam 80%. Qual a maior dificuldade dos professores? O domínio tecnológico como compartilhamento de tela. O que poderia melhorar nas aulas? Não ter acúmulo de atividade, mais tempo para as atividades e os alunos serem mais atentos. Quando foi perguntado a eles sobre o que ele sentiu bastante saudade da escola, vários deles responderam que era do tio ou da tia da cantina, mais aquele da merenda. Foi bem significativo isso, certo? O que eles fizeram a partir disso? Até aqui não demonstra muito. O que eles fizeram? Aprenderam a construir um formulário, que é um outro gênero textual. Do resultado desse formulário, eles, então, construíram a reportagem. Era esse o objetivo da atividade, entender a reportagem. Para eles entenderem essa reportagem, eles tiveram também que entender o que é um formulário. Quando eles terminaram aqui, eles disseram, professor, a gente podia ter perguntado isso. Aí eu falei de testar o formulário. Eu estava com alunos de 13 anos. Tá? Alunos de 8º ano têm 13 anos. Aí, a partir disso, eles construíram a reportagem. Pode passar? Qual foi sua maior dificuldade? Pode passar, é só exemplo da tela. Certo? Agora, essa atividade aqui foi uma surpresa muito grande mesmo. Eles deveriam escrever uma carta colaborativa e eu achei melhor escrever no Google Docs. Poderia ter sido também numa apresentação, mas o Docs já ia na sequência, aquele que nós usamos tanto. Eles pegaram depois do questionário, depois das perguntas ali, depois deles elaborarem a reportagem, ali saltou muita coisa do que eles não estavam gostando na época da pandemia. No 9º G, após terem respondido o questionário, os alunos escreveram no slide compartilhado da apresentação Google o que estavam sentindo frente às dificuldades no período de pandemia. O material foi reunido e, com a tela aberta, a carta foi sendo construída. Contemplando, então, aí foi contemplando tudo aquilo que eles iam colocando. Essa carta, pode passar, João? No próximo slide, ela está na íntegra. Ela ficou maravilhosa, porque eles diziam o seguinte, professora, aqui nós já falamos, para vocês terem uma ideia, então eles escrevem essa carta ao ilustríssimo senhor secretário de Educação do Estado do Paraná. Tudo isso daqui, gente, envolve uma estrutura, né? Lá o Cascavel ficaria para cá e coisa parecida, envolve toda uma estrutura, a estrutura do gênero textual, mas também para eles aprenderem que dentro lá do Google Docs, eles podem estar escrevendo isso colaborativamente. Tem uma aluna chamada Mariana, que ela diz o seguinte, eu não acredito que isso foi nosso, né? Essa carta eu tinha até a intenção de ter mandado ao secretário e não fiz por conta das nossas tarefas. Eles fizeram a conta de quantos slides eles viam por dia, quantos minutos eles ficavam na frente dos vídeos, quantas perguntas tinham, né? Então, eles fizeram uma conta matemática que a vida deles tinha virado uma pandemia de atividades pedagógicas. Interessante para uma boa análise nossa, da educação básica. Então, aqui está a carta na íntegra também, para quem quiser isso depois. Pode passar. O Google Docs é a escrita colaborativa, a declaração. Na declaração também, eles fizeram, pode passar, eles fizeram a mesma proposta, onde eles se reuniram novamente, eles já iam, porque o professor abre esse documento, porque daí ele vai para o Drive e com aquele link você pode sempre estar retomando com eles.
Então, era uma coisa, eles gostavam muito, que eles diziam, ai, professora, quando nós fazemos essas atividades aqui dentro da sala, fica interessante, porque quando a gente quer, retoma sempre. Eles tinham que trabalhar o gênero textual declaração, eu trabalhei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, algumas partes, e daí eles novamente foram lá e construíram uma declaração. Aqui, gente, tem umas coisas bem interessantes mesmo. Eu declaro que a gente não precisa lavar a louça e nem secar. Eu declaro que libere as vacinas para todas as idades. Eu declaro que o Covid acabe, que já estou cansado de ficar dentro de casa, que todos os alimentos essenciais sejam mais baratos. Eu declaro que todo mundo não precisa tomar banho. Eu declaro que todas as pessoas do mundo possam dormir até as 15 horas da tarde. Né? Pode passar. Mas você vê assim, aí, antes ali, pode passar, João. Ele declara que o Flamengo tem que ser campeão sempre, certo? O Nicolas Padilha, né? Eu declaro que todas as pessoas do mundo, ó, aproveitando a vida, comendo comidas diferentes, jogando videogame, né? Torcendo para o Flamengo e sendo uma boa pessoa para o futuro. Ainda bem que no final ele deu uma amarrada ali. Eles declaram, né, que ele quer ser Masterchef e vai embora. Pode seguir. Então, vocês vejam que eles conseguiram mesmo produzir, né, alunos. Aí continua a declaração, a IESA declara, tem uma coisa aqui que ela declara alguma coisa da Ana Maria. Eu declaro que a professora Ana Maria pare de falar com o marido nas MIT. Isso de tão sério que ficou, né? É que eu vivia esquecendo o microfone fechado. Eu declaro que as pessoas tenham consciência e não se aglomerem em lugar nenhum, né? A IESA fez ali, estava o grupo dela. Pode passar? Então, gente, de uma certa forma, eu acho que tem mais umas 10 atividades. As atividades, foi um período, para mim, foi um período muito, muito, muito rico mesmo, e até depois, quando eles voltaram, eles sempre diziam, quem estava nas MIT sabia disso. Eram tardes muito agradáveis, havia até uma brincadeira das pessoas aqui da casa, né, que dizia assim, você se empolga demais para dar aula, mas realmente eram aulas de 1h10 da tarde até 5h30, onde não se tinha realmente um minuto assim que pudesse quase que respirar de tanto que eles participavam. Teve sim dificuldades, certo? Dificuldades de aluno que não tinha acesso, né? O meu relato, aquele é um relato dos alunos que estavam ali e dos alunos que estavam com acesso. Eu agradeço imensamente, estou à disposição mais 15 minutos, não é, Paladini? Obrigada, gente. Muito legal, Ana, fiquei encantado aqui, quase que babando e com vontade de ser professor de português, porque nós, professores de matemática, nós somos muito sofridos, as pessoas judiam muito da disciplina de matemática, mas é muito interessante ver a maneira com que tu conseguiu, em meio a tantas dificuldades, né, encontrar alternativas para passar por esse momento tão difícil. Nós temos uma pergunta, e aí eu queria convidar a Liane para abrir a câmera. Liane, por favor, não gostaria de fazer essa pergunta direto aqui para a professora Ana? Eu tô sem acesso, meu computador não está com câmera agora, mas acredito que vocês estão me ouvindo, né? Perfeito. Então, eu queria perguntar para a professora Ana que ela teve uns momentos que ela comentou que em algumas atividades, quando os alunos não tinham acesso às tecnologias digitais, eles poderiam usar o caderno, ou seja, o meio analógico, né? E como ela diferencia tanto a utilização quanto o aprendizado, como ocorria, né, para esses dois tipos de alunos, os que tinham a disponibilidade das tecnologias digitais e os que acabavam no caderno como corriqueiramente. Obrigada. Liane, a dificuldade assim de aprendizagem era bastante, porque daí eu trabalhava assim. Quando eu estava explicando o conteúdo em si, né, quando era aquela hora do professor, que é do professor mesmo, então eu necessitava de um duplo esforço para dizer o seguinte, com a minha fala, com os meus slides, você vai dar conta de construir agora.
certo? Porque às vezes ele tinha até uma internet, porque ele estava ali na Meet, mas ele não tinha um celular que ele conseguisse baixar mais um aplicativo, que ele conseguisse isso. E nós tínhamos também daí aqueles alunos que realmente não estavam ali, que buscavam as atividades impressas na escola. Isso é conhecimento de todos, que foi assim, é um grande caos, podemos dizer mesmo um grande caos, né? Mas hoje, Liane, sendo mais precisa, essa tua pergunta hoje é para a escola. Como que foi essa minha prática na pandemia com os recursos tecnológicos dentro da minha casa e como que está sendo hoje na escola, visto que na escola nós não temos esse suporte, não temos internet. Então, a aprendizagem mediada mesmo pelas tecnologias é muito diferente. Porque quando você diz assim para um aluno, um exemplo, né? Você diz assim para o aluno um verbete, ele digita lá verbete, ele já visualiza o que é um verbete, já está ali mesmo, né? Se o aluno está no teu espírito de aula, vai mesmo como foi. É diferente, tá? Perfeito, Ana, perfeito. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: depois que vocês retornaram para a escola, presencialmente na escola, e você se deparou com esses mesmos estudantes, alguns deles estavam presentes na aula online pelo Meet, outros não estavam. Como que tu, como professora, organizou o teu conteúdo, as tuas práticas a partir daquele momento? Se de alguma forma tu conseguiu retomar isso com eles, de repente, de uma forma mais dialogada, para aqueles alunos que passaram por essa experiência pudessem compartilhar com os colegas? Como foi esse retorno? Pergunto porque para mim foi muito difícil, né? E acredito que para ti também deve ter sido, mas esses desafios são interessantes de compartilhar. Foi retomado o ano, porque você tinha 30% online e os outros 60%. Até eu acredito que aqui nós temos uma pedagoga, a Silvana, acho que estava aqui, mas não, tinha momentos assim de termos 28, 30 alunos em sala, nas MITs, então é um milagre, Considerável. né? Certo? Então, tínhamos, sim, teve uma tarde de eu ter 32 alunos ali. Então, e tem, assim, um depoimento do Richard, que o Richard chega um dia ali, em uma das primeiras aulas, ele falou assim, eu nunca imaginei que fosse tão gostoso essa aula, né? Então, tem um agravante, não, tem algo que me beneficiou bastante, que esses alunos foram meus no 6º ano, eu como pedagoga deles. Então, eles não acreditavam que eu estava voltando. Então, houve também essa coisa afetiva, né? Isso pegou mesmo. Mas, na tua pergunta é o seguinte, foi retomado todo o conteúdo. E mesmo com respeito a eles, eu também sou professora do 2º ano do ensino médio, e em respeito a eles, foi retomado o conteúdo do ano passado, certo? No 2º ano, eu dei conta mesmo de retomar o ano passado. Os alunos que estavam na MIT estavam ano-luz na frente. Aí você tinha que não repetir a atividade. Você trabalhava novamente, aprofundava novamente, para que não se tornasse desinteressante para aqueles alunos. Mas foi isso mesmo, João, foi retomado. E retomado onde? No quadro. Retomado aonde? No GIS. Muito legal mesmo. Porque vira e mexe a gente acaba utilizando o que é possível, né? E o quadro e o giz ainda é predominante nas nossas salas de aula. É verdade. O Marcelo comentou aqui no chat que adorou a carta. Eu também adorei a carta, Marcelo. E a gente percebe que realmente foi de autoria dos estudantes. E aqueles números ali, aquela quantidade de atividades realmente chama atenção. Porque normalmente nós estamos tão impregnados no elaborar atividade para os estudantes, né, sozinho na minha disciplina, e a gente esquece o todo, né? Eles têm ali cerca de 10 professores, 10 conteúdos, e realmente fica muito, muito sobrecarregado. Então, professora Ana... Desculpa, João, aquela carta foi, assim, dessas atividades tem aquela que fica no teu coração. Para mim, Forage Charge, né, a pandemia na educação é um material riquíssimo, e tem
né? Lembrando agora do Marcelo, que está aqui nessa área também, e essa carta. A carta foi com o 9º ano e a charge com o oitavo ano, né? Então foi uma coisa assim, mas todos os conteúdos, não porque eu seja a professora, não, mas todos os conteúdos, eles efetivamente foram, se percebeu assim que o resultado foi muito bom. Que legal, que legal. Nelson, por favor, fique à vontade aí. Claro. Oi, Ana. Oi, João, tudo bom? Ana, a atividade é simplesmente o máximo. A carta é sensacional. A carta me lembrou, eu não sei se tu... Imagino que vocês tenham visto aquela reportagem, até que saiu no G1, das crianças que protestaram querendo aumentar o recreio. A carta é simplesmente a evolução daqueles desenhos. Quando tu mostrou a carta, eu não parava de pensar naqueles desenhos daquelas crianças, com aquele Paulo Freire erguendo a mão do túmulo, segurando a plaquinha em apoio àqueles alunos. A carta tem o mesmo símbolo, porém ali eles já dominando a escrita, a argumentação deles, aí falam que os nossos alunos geralmente não entendem lógica. Olha a construção que eles fizeram. O cálculo todo para argumentar as horas de trabalho na frente do computador, as consequências desse tempo todo sentado em frente ao equipamento. É muito bom. Gente, aquela carta dá um estudo assim, absurdamente grande. Parabéns mesmo, Ana. Eu fiquei aqui babando vendo aquele trabalho. É trabalhoso. E a hora do meme, eu fiquei pensando que já dá um desdobramento do trabalho, porque o meme também dá pra gente considerar, né? Penso eu, como um gênero literário, um gênero de escrita, de informação. E aí a minha surpresa foi, na tela seguinte, os alunos criaram um meme teu. Então, era muito engraçado, porque à medida que a gente pensava algumas coisas, não sei se para os demais foi assim, à medida que a gente pensava em algumas coisas, poderiam ter feito tal coisa, na tela seguinte tu já mostrava que eles fizeram. Sabe? Então, atrasado sou eu nesse momento. O que mais me chamou a atenção, Nelson, é que você vê em todas as atividades uma grande inserção da questão do afeto, né? Vira e mexe, falavam da professora Ana com relação ao seu marido. E esse afeto no processo pedagógico ele é extremamente importante. Eu acho que João, um trabalho muito rico. Desculpa, um dia eles disseram que esse marido não existia, tá? Aí, um dia eu estava naquele sábado que eles fizeram o recado que ia ter aula no sábado, eu estava na minha mãe, cuidando da minha mãe. A minha mãe disse o seguinte, mas essa conversa não vai parar hoje, começou 1h10, 5h30 da tarde, né? Ela veio para a frente da tela porque eles disseram que isso era tudo invenção da minha cabeça. Eu não mostrei uma atividade que eles fizeram, que foi o Conto Fantástico, eles fizeram um conto maravilhoso, acharam um aplicativo lá para publicarem, e, enfim... Mas eles tinham muito isso mesmo, né? Daí a minha mãe veio ali, fala mais do que eu, foi longe. Legal. É que a sala de aula entrou nas nossas casas, né? Assim como nós entramos na casa dos alunos, compartilhando a rotina deles muitas vezes, de todos os atropelos que existem, também entrar na nossa casa. Então eles se sentem parte daquela rotina. E aí, para eles, muitas vezes virou, imagino eu, um motivo de piada, de conversa paralela na turma, a professora falando com o marido. Então, tipo, é a professora tendo vida social, é a professora tendo vida pessoal. Não é mais só aquele caso, tipo, o professor sai para dançar e encontra um aluno na noite. Ai, professor, o senhor é aqui, sabe? Como se o professor somente tivesse que dar aula. Então, eles descobriram a vida dos professores extra classe. E naquele momento, Nelson, isso era muito importante mesmo, né? Eu acho que a gente festava, a nossa aula era uma festa mesmo, né? Aí teve um dia que eu saí da sala, você já imaginou alguém sair de uma sala online? E eu falei, eu tô brava com vocês. E daí, acho que eles andaram pegando, não sei o que fizeram, tá? Mas a relação era a mesma, né? Aí uns resolveram contar para os outros quem que era a Ana Maria, né? Aqueles novos que estavam chegando. Mas aquilo, João, isso que você falou mesmo, a gente foi uma relação muito de afeto, certo? Foi. E precisava, né, naquele momento. Garantindo o conteúdo, por favor, né, gente? Porque primeiro garanta-se o conteúdo. Mas é que tudo faz parte, né? Não adianta só o conteúdo sem ter afeto,
Tudo tá interligado. Coengendrado, que nem diz uma professora famosa por aí. Exato. Então, Ana, a gente agradece, né, a tua participação. A ideia é que esses encontros tenham sempre esse gostinho de quero mais, porque agora no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 9 e no dia 10 de dezembro, nós teremos um momento que é muito especial, que é o 6º WLC e o 2º Rion Life. Então, a gente pede que todos os convidados nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem tanto aqui pelo YouTube, quando o vídeo estiver disponível logo, no Facebook, Instagram, Twitter, e que esteja conosco nesse evento, que teremos mais momentos como esse, com outros professores, outros colegas compartilhando as suas vivências, alguns estudantes compartilhando também, pesquisadores nacionais, internacionais. Vai ser um momento muito interessante. Então, agradecemos a todos e, mais uma vez, Ana, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço e agradeço a todos os presentes, hein? Um abraço, gente. Nelson, Marcelo, Liane, João, Jô, Clauê, Aníbal. Um abraço grande, gente.